Lucas 18. Lucas, capítulo 18. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Amado Espírito Santo, nós nos submetemos agora à palavra revelada aos nossos corações. Nós declaramos a partir de agora que o nosso ser vai continuar cativo em obediência e em reverência à Tua voz neste lugar. Nós nos submetemos, Senhor, em obediência à Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós fé. E segundo a fé que o Senhor encontrar em nós, o Senhor realize os Teus efeitos vivos e poderosos que a Tua palavra pode fazer em nós. Eu declaro, Senhor, que toda e qualquer distração da nossa carne, da nossa alma e daquilo que está à nossa volta, nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus não terá domínio sobre nós. Nós declaramos que nós nos rendemos à Tua palavra. Sejam abertos os olhos do nosso entendimento, seja iluminado a luz do nosso coração para a verdade da Tua palavra, e que a Tua palavra vá ao encontro de cada necessidade neste lugar. Que o Senhor encontre em nós uma terra apropriada para essa semente. Que ela germine para frutificar a revelação daquilo que Tu queres para nós, para que possamos corresponder àquilo que o Senhor deseja de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 18, do 35 ao 42. Atente bem para a palavra, acompanhe aí, que eu gosto que você participe comigo. Vamos lá. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está... Obrigada. Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas, o que é que ele fazia, irmãos? Ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Repita isso, irmãos. O que você quer que eu lhe faça? Diga isso. O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Versículo 42. Jesus disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a quem? A Deus. Versículo 41 é o versículo chave nosso hoje. O que quer que eu lhe faça? Uma das coisas que nós podemos ver ao longo do tempo que Jesus andou sobre a terra, e que não mudou ainda, é que ele sempre ia ao encontro da necessidade do povo, mas ele nunca correspondia ou fazia o milagre sem antes saber o que o povo queria. Então, nessa noite, querido, a pergunta é: o que queres
que eu te faça. E aí eu quero te dizer uma coisa, querido, que na verdade é a verdade dessa ministração. Eu quero te dizer algo que talvez, querido, muitas vezes nós não entendemos. E por isso nós deixamos de desfrutar. Você só desfruta aquilo que você procura entender, compreender, aprender e mergulhar. Então eu quero te dizer uma coisa, segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, querido. Deus, Ele não responde às minhas necessidades, nem à minha deficiência. Como, pastora? Deus, Ele não responde às minhas necessidades. Deus não responde às minhas deficiências. E o que é que Deus responde, pastora? Ele responde à fé que Ele vai encontrar em mim nessas circunstâncias. Você entendeu isso, irmãos? Você entendeu isso, irmão? É muito importante isso. Deus, Ele não responde à tua necessidade em si. Ele não responde à tua deficiência em si. Ele responde à fé que Ele encontra dentro de você, diante daquela necessidade e daquela deficiência. É tão interessante, querido, que tem textos na Bíblia que eles parecem tão claros. Você lê esse texto e diz, está claro aqui. Um cego que vivia na beira do caminho pedindo esmola. Sabe que Jesus cura? Lógico. O que é que Ele vai querer? Cura. É interessante, querido, que os textos da Bíblia, eles parecem às vezes tão claros. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Por mais claro que eles sejam, por mais claro que eles pareçam, eles sempre vão ter uma revelação para aquilo que é eterno. Você pegou isso? Ele sempre vai te dar uma revelação daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus pode. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus se revelando a nós. Amém, irmãos? E aí nós nos deparamos com esse texto. Havia uma necessidade, ninguém pode negar isso. Havia uma deficiência. Aquele homem vivia à beira do caminho pedindo esmola. Havia uma necessidade. Aquele homem era cego. Havia uma deficiência. E esse texto, querido, ele é muito claro. É muito claro que a necessidade daquele homem, primeiro, era poder ver. E segundo, ser suprido em tudo. Havia uma cegueira ali, havia uma deficiência naquele homem. Mas mesmo assim, Jesus faz uma pergunta. Jesus nunca vai fazer aquilo que você não permitir que Ele faça. Por maior que seja a tua necessidade, por maior que seja a minha deficiência, Ele nunca vai fazer algo se eu não permitir. Jesus nunca foi invasor e continua não sendo. Amém, irmão? Você está entendendo até aqui? Então, queridos, aquele homem tinha uma necessidade, aquele homem tinha uma deficiência. Ele estava à beira do caminho, ele pedia esmola, ele era cego. Mas mesmo assim, Jesus faz a pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Diga assim: o que queres que eu te faça? Irmão, põe um pouquinho mais de ânimo aí, diga: o que queres que eu te faça? Se Jesus estivesse passando aqui, você tivesse uma necessidade, você, Jesus. Irmão, a voz da multidão não ia nem fazer que ele te ouvisse. Pastora, você está dizendo que eu tenho que gritar? Não, você tem que chamar a atenção dele. E se para isso você precisar gritar, grita. Jesus bem sabia qual era a necessidade daquele homem pobre e cego. Então, querido, por que ele pergunta? Por que será que ele pergunta? O que queres que eu te faça? Sabe por quê, querido? Porque na verdade, querido, Jesus Cristo, Ele só penetra até onde eu permito. Ele só vai até onde eu deixo.
Indagar, querido, vai ser sempre a pergunta de Deus para você. Sabe por quê? Porque Ele quer saber o que está aí dentro. O que realmente tem aí dentro. Todas as vezes que Jesus encontrou alguém pelo caminho e que Ele supriu a necessidade de alguém, Ele perguntou. Ou alguém chegava para Ele pedindo algo. E na verdade, querido, desde o princípio, se você olhar a palavra, se você olhar a Bíblia, se você ver, desde o princípio nós podemos observar que Deus, Ele está sempre fazendo perguntas, mesmo sabendo a resposta. Adão, onde você está? Não foi isso que Ele perguntou para Adão? Sabendo que Adão estava escondido. Perguntou ou não perguntou? Ele podia chegar lá no jardim do Éden e dizer: ô Adão, sai de trás dessa moita aí que eu já te vi. Eu sei que você está aí. Mas não. Ele perguntou e esperou a resposta. Quando o Saulo, teve uma experiência com Jesus, ele ouviu uma voz que perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? Jesus sabia, irmãos, que ele estava perseguindo. Jesus sabia que ele estava matando os cristãos. Jesus sabia o que Saulo estava fazendo. Mas mesmo assim, ele pergunta. E aí ele pergunta para o cego, Bartimeu: o que é que você quer que eu te faça? Jesus, igreja, como mestre dos mestres, como bom pastor, Ele sempre vai nos encorajar a colocar para fora os nossos temores. Você sabe aquele, perdão da palavra, mas para ser bem claro, sabe aquele furúnculo inflamado que você tem que espremer para poder sarar? Sabe, irmão? Sabe? Sabe, não sabe, né? Então, se você não colocar para fora, sara? Não. Jesus, Ele sempre vai nos colocar num lugar aonde Ele vai perguntar, para que seja colocado para fora os nossos temores, os nossos medos e as nossas necessidades. Isso faz parte da pedagogia divina. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do ensino de Deus para conosco. Jesus, como mestre dos mestres, como um bom pastor, Ele sempre vai nos encorajar a expor os nossos temores, a expressar para Ele os nossos desejos. E aí, agora sim, aí eu vou dizer qual é a resposta que Ele vai avaliar. A resposta que Ele vai avaliar é a fé. A resposta que Jesus vai avaliar, que vai sair de mim, que vai sair de você, é a fé. Porque o problema, querido, Ele sabe o que você tem. Agora, é a fé que Ele precisa encontrar. Quando Ele olhou para aquele homem, Ele sabia a necessidade daquele homem. Ele sabia do que ele precisava. Mas Ele avaliou a fé daquele homem. Todas as vezes que Jesus esperar uma resposta de mim, Ele não vai olhar para a minha necessidade. Ele não vai olhar para a minha deficiência. Ele vai avaliar a minha fé. Obrigado, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele não precisava avaliar aquele homem. Ele já sabia. Assim como Jesus não precisa te avaliar porque Ele te conhece. Conhece ou não conhece, irmãos? Jesus, na verdade, querido, Ele já sabia, Ele era capaz de saber o que havia naquele homem. E o que vai no coração daquele homem. Se aquele homem não abrisse a boca, Jesus sabia. Mas mesmo assim, querido, a resposta que Jesus ouviu daquele homem veio por causa da dimensão da fé que Jesus encontrou nele. Amém, irmão? Você entendeu isso? A resposta, querido, foi a dimensão de fé que Jesus encontrou no coração daquele homem. Por isso que nessa noite eu quero dizer para você, Jesus não responde às suas necessidades. Ele não responde à sua deficiência. Ele responde à tua fé. Olha o que diz o versículo 42.
Ele diz assim, Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua, que está escrito aí, irmãos? A sua fé o curou. A sua fé. Jesus não analisou, ficou analisando. Ah, você é cego, essa sua cegueira, essa sua pobreza. Não, ele disse, recupera a visão. A tua fé. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Foi a dimensão da fé que Jesus encontrou no coração daquele homem que fez aquele homem ver. O problema, quer que eu diga uma coisa, irmãos? Nós falamos para Deus muito mais do nosso problema do que nós profetizamos a solução do problema. Nós falamos muito mais da nossa deficiência, das nossas necessidades, do que nós chegamos para Ele sabendo que Ele é alguém que supre as nossas necessidades e cura as nossas deficiências. Amém, irmãos? A indagação de Jesus era sempre para encorajar as pessoas a fazerem o quê? Saírem de onde estava por meio da fé. Por mais que você queira, irmãos, por maior que seja a sua necessidade, por maior que sejam as suas deficiências espirituais, carnais, sentimentais, Jesus Cristo vai sempre te encorajar a sair de um lugar estagnado para ir para um lugar de fé. Porque o que Ele vai avaliar, querido, não é a questão do tamanho do problema, é o quanto de nível de fé tem ali dentro para sair daquele problema. Ele sempre vai nos encorajar a sairmos do lugar onde nós estamos, para que por meio da fé nós possamos ir para o lugar onde Ele tem preparado. Aqui Jesus não tinha nem morrido na cruz. Aqui Jesus não tinha nem ressuscitado. Mas agora, querida, a obra está pronta. Agora está tudo consumado, está tudo pronto. Mas Ele continua perguntando, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Querido, quando Jesus Ele nos encoraja para esse lugar, Ele deseja saber se nós estamos dispostos a sair, a ter os nossos olhos abertos. Quando aquele homem diz para ele, eu quero que o Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. O homem nem falou, querido, da pobreza dele. A primeira coisa que ele queria era enxergar. Esse é o nosso problema. Muitas vezes a gente está tão determinado com as coisas que nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados, tapados, anulando assim a ação da fé. Porque o que é fé? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Fé é olhar para aquilo que parece que não tem solução, mas é olhar por eles, não com os olhos da minha carne, é olhar com os olhos da fé. O desejo de Jesus, todas as vezes que Ele indagava, todas as vezes que Ele esperava ouvir uma resposta de quem Ele perguntava, Ele queria ver qual era o desejo daquele coração. Se aquele coração estava disposto a sair do conformismo. O problema, irmão, é que às vezes nós queremos que Jesus só resolva as nossas necessidades. O problema é que às vezes nós queremos que Jesus só cure as nossas deficiências, mas nós não queremos ser tratados. Nós não queremos ter nossa fé provada. Nós não queremos que Ele olhe para nós de dentro. A gente só quer que Ele olhe por fora. Porque as nossas maiores necessidades são carnais. Mas quando Ele pergunta o que queres que eu te faça, sabe o que Ele está dizendo? Olha para dentro de você e vê realmente o que é que você precisa. Irmãos, eu posso falar porque todos aqui são maduros espiritualmente, amém? Mas hoje nós estamos vivendo um povo cego
aonde procuram Cristo para que seja suprido só as suas necessidades materiais. Hoje nós vimos um povo, uma igreja, sentada à beira do caminho, implorando que Cristo faça o que Cristo já fez. Hoje nós vemos uma igreja, um povo, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Aonde todos os dias ele pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Eu só não estou fazendo porque eu não tenho encontrado fé. O problema não é com ele, querido, o problema é comigo. O problema, querido, não é o meu problema. O problema não é a minha deficiência. Deus não tem problema com os meus problemas. Deus não tem problema com as minhas deficiências. Deus tem problema se olhar para mim e não encontrar fé. Deus, Ele sente que é um grande problema. É eu saber que eu ando com Ele há tanto tempo, que eu conheço a palavra dEle, que eu até o adoro, que eu até leio, que eu até oro. Mas na hora de Ele olhar para mim, encontrar fé, Ele não encontra. E eu não estou falando de uma fé, querido. Estou falando de um coração que confia. O que queres que eu te faça? Deus não responde às nossas necessidades. Deus não responde às minhas deficiências. Deus responde à fé que Ele vai encontrar em mim, mesmo nas minhas deficiências. Mesmo nas minhas necessidades. Você está entendendo, irmãos? Está sendo claro para você? Está sendo claro para você, igreja? Ele quer ver, querido, até onde nós estamos dispostos a sair do conformismo e comodismo. Até que ponto nós estamos decididos a estar comprometidos com Ele. Porque hoje, querido, as pessoas chegam para Jesus, chegam para Deus, exigindo coisas. Só que eu vou te dizer, para essas pessoas que exigem coisas, Ele vai dizer para essas pessoas que chegarem diante dele: mas em teu nome, em teu nome, em teu nome. O problema não é o nome, irmãos. O problema não é o nome, porque o nome dele é poderoso para fazer infinitamente mais. A questão é o quanto de fé. E sabe onde a fé nasce? Você sabe onde a fé nasce? Na intimidade, no relacionamento, na entrega, na disposição. Não é uma fé que ainda que eu tenha tudo, eu tenho fé. Não, ainda que eu não tenha nada, eu tenho fé. E Ele continua a fazer a pergunta para mim e para você. Todos os dias, querido, quando você levanta de manhã, Bruna, o Espírito Santo pergunta: e aí, Bruno, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu preciso disso, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer o almoço, eu preciso... Não é assim? Eu preciso fazer isso. Não é assim, irmãos? A gente vai desenrolando, a gente vai jogando, né? Perdão da palavra, a gente vai vomitando um monte de necessidade. Ai, mas eu acho que eu não vou conseguir. Aí é a nossa deficiência. Responde para ele assim, ó. Escuta aqui. Responde para ele assim todos os dias de manhã, quando ele falar para você: o que queres que eu te faça? Jesus, eu só quero te ver. Porque a primeira pessoa que o cego viu foi Jesus. O problema, querido, não é a minha necessidade. O problema é que hoje as pessoas estão tão mais focadas na necessidade que não conseguem olhar Cristo. Eu olho tanto para a minha dependência. Eu sou deficiência. Eu sou um coitado. Jesus não me ouve. Deus não me quer. Deus não ouve. Sabe por quê, irmãos? Porque você batalha muito mais pelo seu problema do que pela sua fé. Você luta muito mais pelo seu problema do que pela sua fé. E Ele continua a fazer a mesma pergunta. O texto diz assim, volte aí para o versículo 42. 40. Jesus parou. Escute uma coisa, irmãos. Quem passa correndo para que Jesus supra necessidade somos nós. Jesus sempre para. Quem nunca tem tempo, olha aqui para mim, irmãos, por favor. Quem nunca tem tempo somos nós, porque Jesus sempre para.
Ele tem todo o tempo do mundo, ele tem a eternidade. O texto diz assim, olha, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, poxa, trouxeram o homem, tiveram todo o trabalho e ele ainda pergunta. Sabe por quê, irmão? Não, porque ele quer saber o que está dentro do coração. Jesus pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Respondeu ele, versículo 42, e Jesus lhe disse, recupere a visão, porque a sua fé, o que é que fez a fé dele, irmãos? O curou. A manifestação da cura daquele cego não foi por causa da deficiência que ele tinha. A manifestação da cura daquele cego foi porque Jesus encontrou fé nele. A manifestação daquilo que Deus vai fazer na tua vida não é por causa do tamanho do teu problema, da tua deficiência, é por causa da fé que Ele vai encontrar em você. Ai, pastor, eu não tenho fé, então busca até ter. Ai, a minha fé está fraca, então batalhe para fortalecê-la. Até que Ele encontre uma fé como resposta em você. E aí, querido, toda a tua necessidade, toda a tua deficiência é restaurada nele. O problema é que hoje as pessoas estão correndo para Jesus para suprir necessidades. Mas estão com um buraco na alma tão grande que não existe remédio que cure. O problema, querido, é que os olhos espirituais estão tão fechados que por mais que ele enxergue, que eles tenham visão, eles não conseguem ver que é a fé e não o que eles fazem. A manifestação daquele cego não foi por causa de uma deficiência que ele tinha, não foi por causa do problema da necessidade, mas por causa da fé. Jesus diz, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Aí amanhã o Sandro vai trabalhar, e aí Jesus vai dizer para ele, Sandro, é a tua fé, é tudo por meio da tua fé. Karina, é a tua fé. É a tua fé, é a tua fé, é a tua fé. A única resposta que Deus espera de mim é fé. Sem fé é impossível. Irmãos, me diga o que é uma coisa impossível. O que é impossível? Alguém pode definir para mim? É impossível, irmãos. Vou dizer igual o pastor falou ontem. Se está na Bíblia, problema seu se você não acredita. O problema é que hoje as pessoas querem mudar a Bíblia, dar um jeitinho na Bíblia. Pode ter jeitinho brasileiro, mas no céu não tem jeitinho, irmãos. É do jeito que ele fala. É como ele diz. Jesus não analisou a vida daquele homem. Jesus não analisou o pecado daquele homem. Jesus não analisou a vida daquele homem. Jesus só analisou a fé daquele homem. Jesus encontrou nele. Não foi uma resposta à necessidade dele. Foi uma resposta à fé encontrada nele. Então, duas coisas aí, irmãos. Guarde isso. A manifestação da cura daquele homem foi porque Jesus encontrou nele fé. E a necessidade daquele homem foi suprida no seu espírito, na sua alma e na sua deficiência. Porque Jesus encontrou nele fé. A sua. Quando é que Jesus pode olhar para a gente, Vinícius, e dizer, a sua fé fez isso? Irmão, tem coisa mais gostosa de ele olhar para nós, Karine, e dizer assim, foi a tua fé que fez, eu simplesmente contribuí com o que eu achei. Para pensar, irmãos. Foi a tua fé que fez, simplesmente você creu, aconteceu. Ai, mas eu não senti um arrepio. Ai, mas eu não chorei. Não, querido, fé é convicção na palavra. Ai, mas eu não estava num culto tão assim para acontecer. Não, irmãos. Ele habita dentro de você. Você é a casa dele. 24 horas do dia ele está aí com você. Então, irmãos, Deus
não avalia o nível da minha necessidade. Diga, Deus não avalia. Diga, Deus não avalia o nível da minha necessidade. Ele avalia o nível da minha fé. Porque às vezes, querido, você pode não ter nada, mas se você tem uma fé, você tem tudo. Havia uma canção muito antiga que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama esse mundo lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem. Isso é antigo, irmão, mas é uma verdade tão clara. Eu vou cantar diferente. Quem tem fé em Jesus tem tudo. Quem não tem, tem nada. Porque sem fé é impossível, irmão. Você pode, perdão da palavra, você pode ser a pessoa mais ungida, mas se ele não encontrar fé. O que é fé, pastora? Fé é uma convicção, é uma certeza minha com Ele. A multidão, querido, começou a reclamar com o cego. A multidão queria atrapalhar o cego. A fé não ouve a multidão, a fé ouve Cristo. A fé não responde à minha incredulidade, a fé responde o que a palavra diz. A fé, querido, não responde aquilo que eu acho, a fé responde aquilo que eu creio. Deus não avalia o nível das minhas necessidades. Ele vai avaliar o nível da minha fé. E o quanto eu estou disposta. E o quanto você está disposto a ser liberto da sua deficiência. Dando uma resposta para Ele. Que resposta? A tua fé fez isso. Sabe, irmãos, se nós entendêssemos a profundidade disso, nós batalharíamos muito mais todos os dias para conservar a nossa fé. Alimentando ela, fortalecendo ela. Não estou falando contra, tá? Mas eu vejo hoje uma geração que corre tanto atrás da academia para ter uns músculos saudáveis. Mas o que vai te salvar não é o músculo da tua carne, é o músculo da tua fé. Porque na mesma proporção, querido, que eu vou cuidar desse corpo, eu também preciso cuidar daquilo que vai voltar para Deus. E aí, querido? E aí, querido? Amém, mas irmãos. Amém, querido. Porque não adianta nada você estar forte por fora, mas quando Deus olhar para você, não encontrar o que ele precisa. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que o teu exterior ele esteja decaído, se a tua fé está forte, você está de pé. É loucura, irmãos. É loucura. É loucura. É loucura. Eu estava falando, acho que foi para o Mael. A gente às vezes tenta. Foi ontem, a gente estava voltando de lá e eu estava falando. A gente está precisando levar Deus mais a sério, irmãos. A gente está precisando levar Deus mais a sério, porque Ele não mudou. Ele não mudou. Não existe outro substituto para você receber de Deus o que Ele tem para você, se não for por meio da fé. Não existe outra maneira, querido, de eu e você sermos tocados na nossa deficiência, sermos tocados nas nossas necessidades, se não for pela fé. Sem fé, esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A tua fé. Não. É o meu carro, é a minha casa, é a minha bênção. É a estratégia, como eu vou fazer? Irmão. Primeiro, querido, reconheça quem Ele é e clame. O cego
Jesus, filho de Davi, sabia quem ele era. Segundo, saiba quem você é. O que ele diz? Tem misericórdia de mim. Eu sei quem eu sou. Eu preciso. Felizmente hoje nós temos visto pessoas. Jesus, fica aqui um pouquinho. Porque eu dou conta. Oh, irmão, misericórdia. 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 Então, querido, nessa noite, que nós possamos sair daqui sabendo que a fé, ela sempre vai ser, escute isso, a fé sempre vai ser a resposta que Deus quer ouvir de você quando Ele perguntar: o que queres que eu te faça? É melhor você batalhar primeiro pela sua fé para depois dizer o que é que você quer. Porque às vezes aí as coisas até mudam. A fé, querido, sempre será a resposta para as perguntas que Jesus Cristo fizer a nós. Não importa qual seja a nossa necessidade. Pequena ou grande, na família, na minha vida, seja qual for, querido. A fé sempre vai ser a resposta para a minha deficiência. Não importa se é uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, uma necessidade espiritual. Sabe por quê, igreja? Porque é ela que vai concretizar a obra que Ele já fez na cruz. Olhando para o autor, consumador da nossa fé. O problema, querido, é que hoje as pessoas estão trocando a fé por misticismo. Se eu disser para você, olha, desculpa, tá, irmão, mas só vou falar, estou falando de ninguém, só estou dizendo. É muito mais fácil, muitas vezes, as pessoas colocar a fé em coisas do que depositar a fé no autor dela. O misticismo entre o povo de Deus está tanto que as pessoas acabam idolatrando as coisas e não o que faz. É aquilo que eu falei domingo. Você adora muito mais a bênção do que o abençoador. Você, querido, eu e você, muitas vezes gastamos tanta energia com as coisas do que com Ele. E quer que eu diga uma coisa, querido? A fé, ela só tem uma necessidade. Só uma. Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nessa noite, igreja amada do Senhor, eu não estou dizendo que você, não vou orar pedindo pelas minhas necessidades. Você vai, querido. Pedir, bater, buscar. Aí também, querido, é um nível de fé. Pedir, bater e buscar. Existe coisa que você pede, abriu. Tem umas coisas que você vai ter que bater um pouquinho mais. São os níveis, querido. Mas tudo vai depender do nível de fé que ele encontrar. Então Deus não responde às minhas necessidades. Deus não vai responder às minhas deficiências. Enquanto nós estivermos lamentando ali, quando aquele homem soube que Jesus estava passando ali, ele esqueceu de tudo. Ele queria algo dele. Ele sabia que ele podia fazer. Mas a fé daquele homem, querido, manifestou uma cura na sua deficiência, suprindo assim a sua necessidade. Se coloque de pé. Jesus não se move, querido. Jesus não se move até nós por causa de coisas. Jesus se move até nós por causa da fé.